Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nossa aula hoje é sobre um assunto muito importante, um assunto que cada vez mais precisa ser falado, né? E é um assunto que é importante para quem está à frente de uma empresa, para quem está à frente, né, de um negócio. É uma aula hoje que vai ficar gravada, então você poderá assistir quantas vezes você quiser, mostrar para sua equipe também, né? Caso encontre ali, né, um sentido, é isso que eu queria dizer. E também essa aula serve para quem está à frente de uma escola, né? Para quem está à frente de uma equipe, para quem está à frente também de uma rede de escolas, uma secretaria de educação, por exemplo, ou para quem trabalha ou está na área de organizações sociais, seja na área de educação, de cultura, de saúde, enfim. Então essa aula também é para você, tá bom? Então hoje nós vamos falar um assunto que é muito importante, né? Então assim, já está consolidado, né? São diversos os resultados, diversos estudos já comprovam de que quanto mais inclusiva, né, for uma empresa, uma escola, quanto mais inclusivo for um ambiente de trabalho, né, mais produtivo ele é. Então, assim, vamos pensar pelo seguinte prisma, tá? Então, assim, eu tenho uma equipe. Se eu tenho uma equipe, todo mundo igualzinho ali, né? Com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento, com as mesmas habilidades, por exemplo, né? Então, assim, pensa, quais serão os resultados dessa equipe? Então, vamos pensando aí. Agora, se eu tenho uma equipe com uma diversidade presente, diversidade em todos os sentidos, de cultura, de credo, religião, né? Uma diversidade de pessoas em relação às suas habilidades, à sua capacidade, né? Independente se a pessoa tem deficiência ou não, né? Enfim, então a gente precisa também pensar em diversos outros aspectos, como, por exemplo, né, aspectos que estão relacionados à etnia, né, uma condição hoje que a gente pode falar bastante, né, sobre essa questão do preconceito, né? Então, quanto que nós precisamos nos sensibilizar em relação a todas as possibilidades. Então, aqui, antes de falar dos 3 pilares, né, antes de abordar especificamente os 3 pilares, né, dessa gestão inclusiva e como isso pode ser colocado em prática mesmo, né? Então, quais são os aspectos práticos disso no dia a dia? Então, eu vou falar sobre 2 questões importantes. A primeira é falar sobre a questão da gestão em si, né? Então, antes da gente falar de gestão inclusiva, eu acho importante falar um pouco dessa gestão. O que é essa gestão 4.0 que todo mundo fala agora, né? Essa gestão, né, desse século, essa gestão na contemporaneidade. Então, nada mais é do que uma gestão mais sensível, né? Sensível ao quê? Sensível aos aspectos humanos, né? Em que cada um da sua equipe tem uma história de vida, né? Tem uma vida, é uma pessoa, né? Não é um robô, não é um número. Então, cada um da sua equipe tem um valor, né? E é muito singular. Então, nenhuma habilidade, nenhum talento, nenhuma expertise se repete. Então, é preciso que esse gestor ele esteja sensível a justamente entender, né, todos esses aspectos que estão relacionados a cada uma das identidades de cada uma das pessoas da sua equipe. Então, precisa entender quem é quem na sua equipe, quais são os pontos fortes, né, os pontos fracos, né, de cada um da sua equipe. E saber conciliar tudo isso, saber coordenar tudo isso, né? Então, para determinada atividade, puxa, é melhor tal pessoa junto com tal pessoa, né? Então, fica melhor, né? Com certeza o resultado será bom, assertivo. Então, é preciso ter esse entendimento, né? E para esse entendimento é preciso ter sensibilidade. Agora, numa empresa que está aberta à diversidade, né? Então a gente vai falar de inclusão.
Não no sentido, gente, da pessoa com deficiência apenas. Nós vamos falar de inclusão social. E aí, quando a gente fala de inclusão social, nós não estamos falando apenas da pessoa com deficiência, como eu disse, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando que cabe tudo, cabe todos. Todos, né? Tem um valor importante a agregar, tá bom? Então, seja uma questão de credo, né? Então, quantas empresas ficam ali quadradinhas, né? Não, só pode se a pessoa for evangélica, ou só pode se a pessoa for católica, ou só pode se a pessoa, né? Enfim, então, não, a gente precisa entender também que a gente tem uma legislação, né? Nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma legislação, né, que dá garantias para que as pessoas, né, tenham um presente ali na vida delas, né, oportunidades, independente de quem seja, de qual seja a sua religião, de qual seja a sua etnia, de qual seja a sua sexualidade, seu gênero, né, enfim, então a gente precisa abrir mais a mente em relação a essas questões, tá bom? E no mundo corporativo já é fato, já está consolidado, como eu estava dizendo no começo, que a gente tem melhores resultados, né? Então já é um conhecimento, já é fato isso, né? Então as empresas que são mais diversas, então que elas aceitam mais a pluralidade, né? Então em todos os aspectos, são empresas que em geral elas têm melhor produtividade, elas são mais criativas nos seus resultados, elas são empresas, né, que conseguem entregar melhor, né? Por quê? Porque na sua equipe tem pessoas que conseguem, né, observar facetas diferentes de um mesmo produto, de um mesmo serviço, de uma mesma entrega, né? E para públicos diferentes. Então é muito importante a gente, né, ficar atento sobre isso. Então agora vamos entrar nos pilares, né? Então assim, são 3 pilares que eu considero importante, né? Importantes, são pilares que dizem respeito, na verdade, a 3 dimensões. Então, assim, como todos já sabem, ou se não sabem, né? Eu venho da área de educação, né, sou professora de formação, né? Minha primeira formação foi pedagogia, justamente, e depois segui carreira, né, nessa área e mais especificamente formando professores, formando adultos. Então fiquei 15 anos, né, dentro de uma universidade fazendo essa formação. Então, assim, eu tinha acabado de iniciar, né, essa live aula aberta sobre 3 pilares da gestão inclusiva. E nessa introdução, eu estava dizendo o quanto é importante a gente prestar atenção em relação aos estilos, né, de liderança. Então, se o seu estilo de liderança, né, seja você um líder de uma empresa, ou gestor de uma empresa, né, ou está à frente mesmo de uma empresa, de um negócio, é proprietário, enfim, empresário, ou se você trabalha numa organização social ou numa escola, né, enfim, está à frente de uma escola, de uma equipe, de um time, ou se você está à frente de uma secretaria de educação, também serve para você essa aula, né? Então, enfim, estou falando aqui do papel do líder, né, da liderança, e o quanto é importante, né, nessa liderança a gente perceber se estamos prontos para essa pluralidade, né, de pessoas, né? Então, quando a gente fala inclusão, a gente não fala de inclusão apenas da pessoa com deficiência, a gente fala de inclusão social, né, que envolve muito mais, né, que é muito amplo. Então, assim, a gente fala de inclusão no sentido de credo, né, gênero, sexualidade, enfim, a gente fala de etnias, né? Então a gente precisa abrir mais a mente, né, a mentalidade para tudo isso. E, inclusive, eu estava dizendo que já está consolidado, né? Já é fato, já tem estudos que mostram isso, que empresas que
realmente praticam a inclusão, né, social, que tem ali uma gestão inclusiva e que pratica de verdade, né, no seu ambiente de trabalho a inclusão em todos os aspectos, principalmente nesses que eu vou abordar aqui, são empresas que demonstram maior resultado, melhor resultado, né? Então, resultados mais criativos, conseguem entregar mais, conseguem produzir mais e reverter mais também em resultados financeiros, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, nós temos hoje o compromisso de falar de 3 pilares. Então, são 3 pilares, né, que são a base, assim, base do quê? São a base da prática, né, da aplicação, né, de colocar mesmo efetivamente em prática a gestão inclusiva. Então, quais são esses pilares? Então, são dimensões, são 3 dimensões. Então, vamos lá. Então, a primeira dimensão é a dimensão estrutural. A segunda dimensão é a dimensão educacional, tá bom? Então, nós vamos falar sobre cada um desses pilares. E o terceiro pilar é a dimensão atitudinal, tá bom? Então, quem fala bastante sobre isso, né, na sua teoria, e em todo o embasamento teórico, que inclusive hoje é parte, né, de grande parte ali, na verdade, da estrutura da política educacional brasileira, é a Teresa Mantuan. Então, a gente vai falar sobre, olha só, a dimensão estrutural, a dimensão pedagógica, né, e educacional, a dimensão atitudinal. A dimensão estrutural diz respeito ao quê? A estrutura física, a estrutura de equipamentos, a estrutura do seu ambiente de trabalho, né? Ou do ambiente da sua equipe, certo? Então, assim, a sua empresa, ela tem hoje acessibilidade? Então, quando eu falo acessibilidade, ela está adequada, né? Então, foi nos espaços, no ambiente, né? Da entrada até em cada pedacinho da sua empresa, em cada ambiente, em cada local. A ergonomia dos equipamentos, dos móveis, né? Está adequada? Ela é aberta a essa diversidade? Está preparada para receber qualquer tipo de funcionário, de pessoa, não importa, né, qual seja ali a sua condição física, por exemplo, né? Então, assim, é preciso entender, né, se tua empresa tem uma estrutura hoje para realmente colocar em prática a gestão inclusiva, né, que diz respeito a você como gestor, cuidar de todos esses aspectos para que todas as pessoas possam trabalhar, possam desenvolver, né, seus talentos, suas atividades, né, com tranquilidade, enfim, colocar em prática a sua expertise, né, para que nada na sua empresa seja uma barreira para que as coisas aconteçam, tá bom? Então, a primeira dimensão, que é a dimensão estrutural, diz respeito, olha só, eu fiz uma listinha aqui para não me perder. Então, assim, diz respeito ao planejamento da estrutura, então, do ambiente físico mesmo, dos móveis, né, dos equipamentos, dos softwares, né? Então, assim, eu tenho alguém na minha empresa que tem uma deficiência visual, por exemplo. Então tá, então você vai conversar com essa pessoa, né, para entender qual que seria o melhor equipamento, né? Se a pessoa trabalhar com um computador, um exemplo, então vamos entender, né, o que fica mais adequado, o que fica mais confortável para ela. Hoje existem diversos softwares, né, que ajudam nesse processo todo da inclusão, né? Então, seja para quem tem deficiência auditiva, ou quem tem deficiência visual, ou quem tem uma cegueira, cego, né, no caso, que é diferente de deficiente visual, né? Quem tem uma deficiência física também, então a gente precisa prestar atenção. Então, amores, assim, eu vejo muita empresa colocando post no Instagram, no Facebook, né, sobre inclusão, sobre a diversidade, né? Só que, assim, colocar post não significa colocar em prática a gestão inclusiva. Então,
no nosso primeiro pilar aqui, que é a dimensão estrutural, a gente precisa cuidar do planejamento da estrutura física, como eu estava dizendo. Também a gente precisa prestar atenção nos processos da empresa, né? Então, o que são processos, né? É como funciona a sua empresa. Então, um exemplo, eu tenho uma pessoa que ela trabalha na minha equipe, ela tem uma função específica, né, ali dentro da equipe, mas que fica né, a localização dessa pessoa na equipe fica num lugar em que as pessoas se movimentam muito, né? Então a gente precisa prestar atenção. Quais são esses processos de trabalho, né? Se as pessoas se movimentam muito, então como é que as coisas estão dispostas? Essas coisas que eu digo são, né? Enfim, os móveis, né? Os equipamentos, né? Enfim, deixa eu fechar aqui antes que me derrubem de novo, né? Alguém tentando ligar. Voltou, vamos lá. Toda vez que alguém tenta ligar, dá uma travadinha. Então, eu estava dizendo sobre, né, essa estrutura, né? Olá, gente, vão me dizendo aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor. Então tá bom. Então, assim, eu estava falando sobre o planejamento da estrutura e dos processos. Então, eu preciso entender como funciona, né, a sua equipe e se tem uma pessoa com deficiência, né, ou, enfim, independente de qual seja, é preciso entender um pouco melhor, né, sobre essa condição da pessoa e para ajustar os processos na sua equipe, na sua empresa, né, para que tudo fique numa harmonia ali, né, no desenrolar, né, do dia a dia, das atividades do dia a dia, tá bom? Então, é preciso pensar no planejamento da estrutura física, é preciso pensar no planejamento dos processos, de como as atividades vão acontecer no dia a dia, é preciso pensar num mapa de acessibilidade. Você já fez na tua empresa, na tua escola, um mapa de acessibilidade, pensando em todas as pessoas que ali vivem, né, convivem? Enfim, então é preciso também, né, fazer esse mapa ajuda bastante, né, a visualizar o que é necessário fazer, né? Então, qual a mudança é possível fazer? E também determinar quais são as prioridades, né, em relação ao orçamento. Então, veja, eu tenho ali no meu mapa, né, diversos apontamentos que vão precisar ali de investimento, né, para fazer ali uma alteração. Tá, então vamos pensar desses apontamentos, quais são as prioridades, né? Então, por onde eu vou começar e como eu vou encaixar isso no orçamento, né, da minha empresa, enfim. Então, a gente precisa também ter tudo a casa organizada nesse sentido, tá bom? Então, na dimensão estrutural, a gente estava falando que nós precisamos cuidar do planejamento da estrutura física, né? Para isso seria interessante fazer um mapa da acessibilidade. Seria importante também entender quais são os processos de trabalho dentro da tua empresa, dentro da tua escola, qual é a dinâmica de funcionamento, como é que as pessoas circulam, como elas produzem, né? Como elas interagem e o que é necessário fazer de mudança. Você não vai colocar, por exemplo, uma pessoa cega num trabalho extremamente concentrado e num lugar onde é extremamente movimentado, onde tudo muda de lugar, não é? Então, aí vai ficar muito complicado, certo? Então, não é uma boa, né, solução ali. Então, é preciso fazer uma alteração, né? Ou mudar a pessoa, né, ou mudar o local, ou mudar a atividade, ou treinar a equipe, fazer uma formação na equipe, para que a equipe entenda também, isso é importante, a gente vai falar disso. Mas, enfim, planejamento da estrutura e dos processos, um mapa de acessibilidade seria interessante para o gestor, para ele ter visão do que ele pode mudar agora, o que ele vai mudar a longo prazo, a médio e longo prazo, qual é o investimento, né, necessário para isso e quais são as suas prioridades nessa mudança, tá bom? É preciso também, estou vendo aqui, a aplicação das normas regulamentadoras,
né? Então, são poucas as empresas que se preocupam com isso. Escolas, então, é um assunto que cada vez mais está sendo discutido, né? Mas é importante, né, a gente entender que, assim, que existem regulamentações, que são leis federais, né, que regulam tudo, né? Então, assim, desde, por exemplo, os famosos EPIs, né, os equipamentos de proteção, mas não é só isso, né? Então, assim, a disposição, a ergonomia, né, o que é funcional, o que não é, enfim, o que é seguro, né? Então, é preciso pensar na segurança do trabalhador, independente da sua função, do seu cargo. Então, é importante a gente prestar atenção na aplicação das normas regulamentadoras. Há um pouco tempo, as normas regulamentadoras que não eram disponíveis, né, facilmente, enfim, acessíveis, agora sim, agora elas estão todas acessíveis, elas são leis federais, né, então é fácil de buscar ali um caminho. E lógico, para quem tem como, por exemplo, contratar uma consultoria, já existem hoje diversos consultores, né, com um vasto conhecimento sobre como e o que mudar dentro do teu ambiente de trabalho para realmente adequar a sua empresa, a tua escola, enfim, às normas regulamentadoras. Não é uma questão só de ficar dentro da lei, não. É uma questão de ter um ambiente que te garante, né, ali um melhor resultado, né, para a tua equipe e para os teus clientes, para as tuas, né, enfim, para toda a comunidade que de alguma forma participa da tua empresa ou da tua escola, tá bom? Então, é importante também levar para a tua equipe, mas primeiramente, né, o primeiro a conhecer tem que ser o gestor, né, dessa equipe, que nós temos o quê? Uma lei brasileira da inclusão, é a LBI. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já define também diversos, né, apontamentos para diversas práticas sociais no trabalho, na escola, né, na saúde, nos atendimentos, enfim. Então, é importante, né, estar atento. Ela também está disponível, né, na internet, é fácil de achar, não é uma leitura difícil, né, embora cada item ali dá para aprofundar tecnicamente, mas todos deveriam saber e disponibilizar também esse conhecimento para a equipe. Todos deveriam saber, né? Bom, um outro item que eu coloquei aqui, ainda tudo dentro dessa dimensão estrutural, esse líder, esse gestor, ele precisa direcionar mais o olhar para a CIF, o CIF, do que o CID, né? Então vamos lá. Geralmente, em termos de deficiência, por exemplo, né, da pessoa com deficiência, se preocupa muito com o diagnóstico, né? Qual é o problema que a pessoa tem, enfim, qual é a deficiência, né? Enfim, qual é a doença, né? Lembrando que deficiência não é doença, tá? Mas só para a gente, né, sinalizar aqui, todo mundo, né, fica preocupado com o tal do CID, que é a classificação internacional das doenças, certo? Mas nós temos, né, um documento internacional super importante que eu gosto muito, que é o CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, né? E o que é isso, né? O CIF, diferente do CID, ele sinaliza caminhos, ele sinaliza o que é possível a pessoa fazer, né? Então, o CID, ele só determina, né, qual é a condição da pessoa, né? Classifica a doença. Mas o CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, indica, né, todas as habilidades possíveis, o que a pessoa pode desenvolver, o que ela pode fazer, o que ela pode somar na sua equipe. Então, é importante que esse gestor saiba disso, né? Enfim, é preciso também revisar normas de contratação, né? Então, assim, não é possível uma empresa, uma escola, no caso de uma escola particular, agora aqui falando, né, se propor inclusiva
e ela não ter no quadro de contratações, né, ali a determinação, a delimitação de quais serão os cargos, né, enfim, de quais serão, né, as possibilidades para todas as pessoas, né, enfim. Então é importante, né, que esteja isso claramente delimitado no planejamento, enfim, seja numa empresa, numa escola, numa proposta pedagógica, né, enfim, precisa estar claro isso, certo? Então é preciso também pensar o quê? Numa equiparação salarial, né? E é preciso também pensar cada vez mais em planos de carreira, né? Então, planos de carreira que realmente acolham todas as pessoas, né? Independente do seu cargo, função, condição, característica e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a nossa segunda dimensão, que é a dimensão educacional. Então, na dimensão educacional, é preciso, né, construir junto à equipe valores ou alinhar os valores, né, da empresa ou os valores que norteiam ali a proposta pedagógica. É importante que esses valores estejam adequados a essa proposta inclusiva, né? Então, assim, veja, não tem como a gente pensar assim, uma empresa que com foco total na competitividade, por exemplo, né? Mas se ela quer fazer isso com um viés acolhedor do ponto de vista da inclusão, então a gente precisa alinhar esses valores e precisa também, já vou para um segundo item, que é cuidar da formação da equipe. Então a equipe precisa receber uma formação. Ela precisa receber uma formação que garanta, né, o entendimento desses valores, do que significam esses valores no dia a dia da empresa, da escola, enfim, da atividade profissional, das atividades profissionais, sejam elas quais forem, tá bom? Então, é preciso também manter. Então, se você está numa empresa, numa escola que não tem uma liderança, tem várias lideranças, é preciso manter as lideranças engajadas neste tema, preocupadas com isso, sensibilizadas com isso, porque se eu tenho dentre todos os líderes ali, né, no meu ambiente de trabalho, então cada líder com a sua equipe, se eu tenho um líder que não está engajado com o tema, então muito provavelmente a equipe dele também, né, liderada por ele, também não estará, né, engajada, tá? Então é preciso também cuidar de um ambiente de trabalho acolhedor, né? Um ambiente de trabalho que educa o tempo todo. Então, seja ali com às vezes os detalhes, né? Uma plaquinha, enfim, né? A forma como se dispõe também a decoração do ambiente de trabalho. Então, tudo isso comunica, certo? Então, assim, se é um ambiente muito sóbrio, né, assim, fechado, com muitas escadas, enfim, olha, esse ambiente está comunicando alguma coisa, certo? Então a gente precisa cuidar, né, desse aspecto visual, né, que está presente ali na decoração dos ambientes, na decoração de interiores, para a gente fazer ali, né, um projeto que realmente também eduque. Então, pensando que a formação ela não acontece apenas, né, na interação do formador e, por exemplo, de uma equipe, mas a formação ela pode acontecer no próprio ambiente de trabalho, né, dependendo de todos os elementos que compõem ali, tá bom? Desde a entrada, em cada pedacinho, em cada cantinho. Então, você vai lá, né, por exemplo, no banheiro feminino, banheiro masculino, tem ali uma mensagenzinha, tem um detalhe ali, enfim, tudo, em cada cantinho é possível colocar alguma informação valiosa e que certamente vai transformar esse ambiente num ambiente que educa, tá bom? O tempo todo. E a nossa terceira dimensão. A nossa terceira dimensão é a dimensão atitudinal, né? Então, o que é essa dimensão atitudinal? É a mais importante, ao meu ver,
tá? A dimensão atitudinal diz respeito à mudança de atitude, de comportamento, de visão, de mundo, né? Então, assim, como é que você vai lidar com um funcionário, por exemplo, que a cada dia ele te dá uma pista de algum tipo de preconceito, né? Então, assim, percebe? Você vai trabalhar as outras dimensões, estrutural, né, educacional, mas isso não vai garantir, né, a mudança de comportamento, mudança de visão, de mundo, né? Enfim, é preciso sensibilizar essa pessoa, né? Ou eu diria que se você tem lá no seu projeto de carreiras, o seu plano de contratações, se você já tem ali, né, definido, né, cada uma das funções, dos cargos, e em cada um você já definiu o perfil profissiográfico, ou seja, contendo ali quais são as características para a pessoa assumir um cargo daquele, quais são as habilidades que a pessoa tem que ter ou demonstrar, enfim, dentre essas habilidades, as habilidades sociais, né, as habilidades também socioemocionais. Então, é preciso, né, ter uma clareza em relação a que tipo de pessoa você vai contratar para determinado cargo, né? E mais do que saber, né, de forma superficial como tem que ser esse funcionário, é preciso saber o quê? Habilidades e ter também, aí sim, na dimensão atitudinal, alguns itens que eu sinalizo. Então, assim, formação continuada, como a gente já disse, né? Mas pautada no acompanhamento individual desse perfil profissiográfico. Então, é importante, né, entender qual é o desenvolvimento de cada um dos funcionários dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma equipe. Então, assim, entender esse perfil profissiográfico, né, ter esse planejamento por cargo e função, mas também saber avaliar e ter um bom planejamento de avaliação, né? Uma avaliação que seja contínua, né? E uma avaliação que seja formativa. Então, se eu quero mesmo, né, envolver as pessoas, né, no próprio processo de desenvolvimento, né, de modo que elas melhorem, de modo que elas tenham uma visão de como a equipe como um todo está melhorando também, então é preciso dar feedbacks, e esses feedbacks, né, são necessários numa proposta de reflexão, numa proposta sem julgamentos, né? Então, porque se eu tenho ali um ambiente extremamente de julgamento e tudo mais, é fato que as pessoas que são constantemente julgadas, elas vão se fechar, né? E aí o processo será inverso. Então, essa pessoa não irá se desenvolver, e ainda mais naquele tema que a gente, né, aborda, que é tão sensível, que é o tema da inclusão. Então, é preciso criar ali uma sistemática, né, enfim, contínua, né, de feedbacks, de conversas, né, assim, sem perder a objetividade, mas que esses momentos existam, né, que esses momentos possam existir ali no sentido de proporcionar, né, uma reflexão na equipe, uma reflexão individual em relação ao que precisa ser melhorado, né, o que está acontecendo, o que não é bacana mais acontecer, o que pode ser continuado, o que pode ser reforçado, que está ótimo, que está bom, né? Então, eu preciso também saber reconhecer, elogiar, fazer elogio, né? Os elogios são super importantes, porque eles motivam, né? São motivadores. Então, que mais? Então, eu estou vendo aqui. Então, precisa fazer avaliação e é preciso cuidar da comunicação, né? Então, assim, muitas vezes
eu vejo ambientes de trabalho em que a comunicação não está presente entre equipes, entre departamentos. Então a gente vê assim, um departamento é como se funcionasse de forma aleatória e distante do outro, né? Então aí complica, porque você tem de repente uma equipe, né, que está ali super engajada numa proposta inclusiva, né, na prática, no fazer, no dia a dia, ao se organizar, né, no dia a dia, mas essa equipe não se comunica com outra. Então a outra equipe, o outro departamento, né, que não está no dia a dia colocando em prática, né, essa proposta inclusiva, de repente está perdendo uma super oportunidade por falta de comunicação, por falta de interação, está perdendo uma super oportunidade de aprender com a outra equipe que está super engajada, como é possível fazer isso na prática e o quanto é bom fazer isso na prática, né? Então, é preciso cuidar da comunicação. Então, eu fico por aqui. Eu sou a Cíntia, para quem não me conhece aqui, está entrando pela primeira vez. Sou a fundadora da Coletivitar e sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que a cada semana nós teremos uma aula aberta ou uma mentoria aberta aqui também, tá bom? Uma boa tarde a todos!